Hoje no Tarek Notícias, Ucrânia proíbe atos do Dia da Independência por temor de ataques russos. Arthur Lira e Renan Calheiros trocam farpas nas redes sociais. Ministério Público da Argentina prepara pedido de prisão de Cristina Kirchner. CBF anuncia amistosos da seleção brasileira para a Copa de 2022. O Tarek Notícias desta segunda-feira já está no ar. Bora lá então, vamos começar. O governo da capital da Ucrânia, Kiev, proibiu celebrações públicas nesta semana para comemorar a independência do regime soviético, e a segunda maior cidade do país, Kharkiv, declarou toque de recolher devido a uma maior ameaça de ataque russo, de acordo com autoridades locais. Perto da linha de frente no sul do país, a Ucrânia disse que a Rússia disparou foguetes contra várias cidades do sul da Ucrânia, ao norte e a oeste da maior usina nuclear da Europa, capturada por forças russas logo depois de invadirem a Ucrânia em fevereiro. Os disparos de artilharia e foguetes na região do complexo do reator nuclear de Zaporizhzhia, na margem sul do rio Dnipro, ocupada pelos russos, tem provocado temores de um desastre nuclear e levado a pedidos de desmilitarização da área circundante. A Rússia lançou o que chama de Operação Militar Especial no dia 24 de fevereiro desse ano para desmilitarizar sua vizinha menor e proteger as comunidades de língua russa. A Ucrânia e seus apoiadores ocidentais acusam Moscou de travar uma guerra de conquista ao estilo imperial. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou no fim de semana sobre o risco de ataques mais severos antes do 31º aniversário, na quarta-feira, da independência ucraniana do regime soviético. Autoridades locais em Kiev proibiram grandes eventos públicos, comícios e outras reuniões relacionadas ao aniversário na capital de segunda a quinta-feira desta semana, devido à possibilidade de ataques com foguetes, de acordo com um documento publicado pela administração militar de Kiev e assinado por seu chefe Mykola Zhirnov. Ihor Terekhov, prefeito de Kharkiv, no Nordeste, que está sob bombardeio russo frequente e mortal de longo alcance, estendeu um toque de recolher noturno regular para ocorrer das 4 da tarde até às 7 horas da manhã, com efeito de terça a quinta-feira. Na cidade portuária de Mykolaiv, perto do território ocupado pela Rússia ao sul, o governador regional Vitaly Kim disse que as autoridades estão agora preparando uma ordem de precaução para que os moradores trabalhem em casa na terça e quarta-feira e instou as pessoas a não se reunirem em grandes grupos. Zelensky, em seu discurso noturno em vídeo no sábado passado, afirmou que Moscou poderia tentar algo particularmente feio no período que antecede a quarta-feira, que também marca 6 meses desde a invasão russa. Ele disse que discutiu todas as ameaças com seu colega francês e a mensagem também foi enviada a outros líderes, incluindo o presidente turco Recep Erdogan e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, e o senador Renan Calheiros, do MDB, protagonizaram uma troca de farpas hoje nas redes sociais. O motivo foi a Operação Beco da Pecúnia, da Polícia Federal, que prendeu o prefeito Gilberto Gonçalves, aliado de Arthur Lira, por tentativa de impedir ou embaraçar a investigação sobre desvios de verbas federais na cidade de Rio Largo, em Alagoas. A troca de acusações entre os parlamentares aconteceu depois do senador escrever que a ação policial é uma advertência aos métodos do presidente da Câmara.
A prisão do prefeito de Rio Largo, Gilberto Gonçalves, segundo diz ele, é a primeira do orçamento secreto e diz que é uma advertência às demais cidades e aos métodos de Arthur Lira, que cinicamente continuou a liberar recursos para o beco da propina e outros escândalos. E afirmou ainda que a citação às emendas de relator, também chamadas de orçamento secreto, acontece porque a cidade alagoana teria recebido quase 17 milhões de reais dessas emendas consideradas pouco transparentes. Arthur Lira, por sua vez, respondeu às provocações de Renan Calheiros, afirmando que o parlamentar continua sendo uma figura nefasta na política brasileira e diz que ele não lembra o motivo pelo qual foi obrigado a renunciar à presidência do Senado. O que não faltam só escândalos, são escândalos, segundo diz ele. Segundo escreveu no Twitter. Na sequência, o deputado também afirmou que um pente fino no governo de Renan Filho iria constatar um rosário de ilicitudes. Como não mostramos agora a operação da Polícia Federal, hoje levou à prisão preventiva de Gilberto Gonçalves. As investigações mostram que a Prefeitura de Rio Largo recebia verbas federais e destinava os valores para pagamentos a empresas laranjas, fazendo com que os recursos voltassem para o prefeito. No período do avaliado pelo inquérito de 2019 a 2022, cerca de 12 milhões de reais foram desviados. Nós não mostramos por direitos autoritais a operação. O Ministério Público se prepara hoje para pedir uma sentença de prisão contra a vice-presidente argentina Cristina Kirchner por suposta corrupção quando foi presidente entre 2007 e 2015, uma punição que, se confirmada, pode retirar seus direitos políticos. O procurador Sérgio Mola abriu a 9ª e a última audiência de alegações de acusação com uma revisão dos detalhes do caso, no qual mais de uma centena de testemunhas prestaram depoimento. Mola considerou que os acusados traçaram um plano que pretendia fraudar o Estado por meio da discricionariedade na utilização dos fundos. O julgamento, que começou em maio de 2019, investiga se houve direcionamento e superfaturamento na concessão de obras públicas na província de Santa Cruz, berço político de Cristina Kirchner. Ao longo das audiências, acompanhadas de maneira remota pelos envolvidos, o Ministério Público da Argentina apontou Cristina Kirchner como líder de uma associação ilícita e a acusou de fraude contra o Estado, crimes que podem resultar em uma pena de até 16 anos de prisão. O Código Penal da Argentina estabelece que quem for condenado por esses crimes será inabilitado para o exercício de cargos públicos. E para isso, a condenação deve ser endossada pelos tribunais superiores. Depois do encerramento da acusação do Ministério Público, a defesa tem 10 dias úteis para começar a expor sua defesa para os 13 réus, o que pode levar vários meses. O veredicto deve ser anunciado antes do final do ano. O Ministério Público acusa a vice-presidente de liderar uma associação ilícita para fraudar o Estado por meio de crimes que começaram na presidência de seu marido, Néstor Kirchner, entre 2003 e 2007, que morreu em 2010. A Unidade de Informação Financeira havia considerado irresponsável prosseguir com uma acusação ao rejeitar os argumentos do Ministério Público argentino sobre a existência dos crimes de administração fraudulenta e associação ilícita. No domingo passado, uma carta pública assinada por mais de 500 prefeitos expressou apoio a Cristina Kirchner, a quem consideram vítima de perseguição judicial. Os deputados da governista Frente de Todos também divulgaram uma declaração de apoio a Cristina Kirchner, presidente do Senado, bem como um pedido publicado hoje na imprensa com a assinatura de grandes figuras políticas
e culturais. A vice-presidente de 69 anos conseguiu superar vários processos, rejeitados por supostos crimes ocorridos em seus 2 mandatos presidenciais de 2007 a 2015, mas ainda enfrenta 5 julgamentos. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou hoje os jogos da seleção brasileira na data FIFA de setembro, a última antes da Copa do Catar, contra as seleções africanas da Tunísia e de Gana. Os jogos serão nos dias 23 e 27 de setembro. A seleção brasileira pediu autorização para a Federação Francesa de Futebol para mandar as 2 partidas em Paris, no Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain, clube francês, o time de Neymar Júnior e de Marquinhos, mas ainda não fechou o local dos jogos. Há chances de um deles ser em Paris e outro em Londres, na Inglaterra. Gana e Tunísia também estarão na Copa do Catar. No grupo H, Gana vai enfrentar Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Já a Tunísia foi sorteada ao grupo D, ao lado de França, Dinamarca e Austrália. A convocação está marcada para o dia 9 de setembro e será a última lista antes da derradeira dos 26 convocados para a Copa do Catar. A seleção brasileira precisa entregar 55 nomes até o dia 21 de outubro e a convocação final no dia 26 de outubro deve sair até o dia 14 de novembro. O técnico Tite tem participado de série de entrevistas. Hoje a comissão técnica tem 45 jogadores na chamada lista de larga de observações. O treinador já disse que 80% da lista está definida sem surpresas. O restante deve ter novidades, como o atacante Pedro do Flamengo, e para a Rádio Itatiaia, o treinador tratou pela primeira vez como muito provável a convocação do centroavante. Os membros da comissão técnica iniciam também neste fim de semana o giro pela Europa, com parada também no México, para ver os jogadores zagueiro Daniel Alves, a fase de definições e de se retirar as últimas dúvidas para a lista de setembro. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Rever as edições desde a primeira edição está aqui no nosso canal. Deixa seu like, se inscreve no canal e também nas nossas redes sociais. Agradeço demais a sua companhia. Um ótimo começo de semana. Te espero amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau, fui!